Senhor amado, vidas que estão acrescentando ao dia chamado hoje, este momento de fé, este momento de adoração a Ti, Deus da glória. Deus, eu quero desde já estar unindo a minha fé com a fé deste adorador. Deus, eu quero desde já estar unindo a minha fé com a fé desta adoradora e pedir o favor do Senhor, para que o favor do Senhor alcance a cada vida, a cada adoradora, a cada adoradora que acrescenta o dia chamado hoje, esse momento de fé e de oração a Ti, Deus da glória. Senhor amado, e quando eu indago a falar, Senhor, sobre favor, é porque nós sabemos que o significado da palavra bênção é favor imerecido, mas sabemos também, ainda que nós não sejamos os merecedores do favor do Senhor. Obrigado, irmã Valéria, para conosco o Senhor tem alcançado vidas, o seu favor tem alcançado vidas, Deus da glória, e eu creio no favor do Senhor ao encontro da causa desta mulher, eu creio no favor do Senhor ao encontro da petição deste homem. Por isso eu apresento a Ti, Deus da glória, vidas, adoradores, adoradoras, que nesta grande corrente de oração e intercessão do milagre acrescentam a sua fé, a nossa, nessa corrente, independente, Deus da glória, da maneira em que este adorador esteja no exercício da sua fé nesta corrente de adoração, independente, Deus Criador dos céus e da terra, da maneira em que esta adoradora que une a fé dela com a nossa, da maneira em que a mesma esteja no exercício da fé dela nesta corrente de oração, porque talvez eu esteja orando com vidas, adoradores, adoradoras, que de joelho dobrado agora está chamando a atenção do Deus da glória a respeito do que o mesmo ou a mesma está vivenciando na vida, na história deste ou desta. Talvez eu esteja orando com pessoas que de pé estão no exercício da sua fé neste momento, ao exercitar, Senhor da glória. Talvez eu esteja orando com pessoas que estão, Senhor amado, com foto nas mãos, nessa de oração, de intercessão por milagres, e essa foto que está na mão desta mulher ou deste homem, talvez a mesma esteja agora, Deus da glória, apresentando ao Senhor esta pessoa da foto e pedindo o agir do Senhor. E a maneira que este tem de exercitar a fé nesta corrente de oração é a maneira que esta tem, Deus da glória, de exercitar a fé da mesma nesta corrente de oração. Talvez eu esteja orando com pessoas que estão com o currículo em suas mãos, ou até com a carteira de trabalho, a pedir ao Deus Criador dos céus e da terra que venha abrir uma porta de emprego. Talvez eu esteja orando com pessoas que estão marcado para encontrar com o médico e pedir ao Senhor, apresentando ao Senhor a área da saúde deste ou desta, ou talvez até com um copo com água no exercício da sua fé. Deus Criador dos céus e da terra, independente da maneira em que esse adorador encontra-se no exercício da fé dele neste momento, independente, Deus amado, da maneira em que esta adoradora encontra-se no exercício da fé dela neste momento, assim como Paulo indagava com fé e convicção essas palavras, a dizer assim: eu sei em quem eu tenho depositado a minha fé e sei que Ele é poderoso para nos alcançar com feitos até maiores do que o que nós pedimos a Ele. Eu também creio, Pai, não apenas o apóstolo Paulo crê, mas eu creio que Tu és um Deus abençoador. Senhor, talvez eu esteja com pessoas que com os olhos elevados a essa corrente de oração estão agora, mas o seu oração e a sua mente está direcionada a Ti. Em Salmo 121, Davi estava apenas olhando para o monte, quando mesmo indagava a dizer com essas palavras e dizia assim: elevo os meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro? O que me chama a atenção de Salmo 121 é que Davi, o salmista, olhava para o monte à espera de um socorro, mas dentro do contexto das mesmas palavras, ele frisava a dizer assim: o meu socorro vem do Senhor, Deus Criador dos céus e da terra. O nosso socorro está em Ti, Deus da glória. Nós sabemos que não está nesta campanha de oração, ainda que vidas o Senhor já alcançou, que vivenciaram o favor do Senhor, ainda que nós tivemos relato de cura, muitas das vezes até ao vivo, ainda que nós tivemos relato de restauração sentimental, ainda que tivemos relato de porta de emprego que se abrira, inúmeros foram os relatos, mas todavia, em todo e sobre todo o tempo, nós temos a plena e total convicção de que é o Senhor o autor dos milagres em nossa história. É o Senhor o autor dos feitos sobrenaturais que ocorreram e que irão ocorrer em nossa história, Senhor da glória. Por isso nós apresentamos a Ti, Senhor, nesta corrente de oração, a cada vida, a cada adoradora, a cada adoradora que acrescenta um dia chamado hoje, este momento de fé e adoração. Vai de encontro à causa deste adorador, Senhor da glória. Vai de encontro à causa desta adoradora, Senhor amado. Vai contemplando a cada clamor, a cada petição. Deus de milagres, sinais e maravilhas.
glória, Deus de resposta, Deus que se apresentou a Jeremias em Jeremias 33:3 como um Deus de resposta. Entra com a resposta que esta mulher veio buscar em ti, Senhor amado. Entra com a resposta que esse homem veio buscar de ti na vida, na história dele. Eu creio no poder da oração. Ah, Senhor, porque nós oramos para aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Eu creio no poder da oração, porque a nossa oração, ela é direcionada, é designada àquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Somente o Senhor tem poder de curar o enfermo e enferma. Somente o Senhor tem o poder de restaurar o que se perdeu na história deste ou desta. Somente o Senhor Deus da glória tem o poder de transformar e mudar histórias e situações, Pai. Por isso eu apresento a ti, Deus da glória, vidas. Eu apresento a ti, Deus da glória, adoradores, adoradoras. Vai contemplando a cada clamor, alcançando cada adorador, a cada adoradora, com a petição deste, com a petição desta, Deus amado. Ainda que tenha aquela que indaga a dizer assim, mas eu não sei como orar. Mas a Bíblia vai dizer que nenhum de nós sabemos orar. Ainda que eu venha ter um bacharelado em teologia, ainda que eu venha ter um mestrado, ainda assim eu não saberei orar, pois a Bíblia vai dizer que é o Espírito Santo do Deus da glória. É Ele quem pega as nossas orações, é Ele quem pega as nossas petições e as leva ao Rei da glória, apresentando-as ao nosso Deus, com gemidos inexprimíveis. Não há quem saiba orar, pois é o Espírito Santo do Senhor quem pega as nossas petições, as nossas adorações e leva-as ao Rei da glória. Espírito Santo do Senhor, peço humilde e gentilmente, não permita que as nossas orações limitem-se ao teto deste lar, ou de cada lar representado. Mas eu te peço, Espírito Santo do Senhor, leva a causa a petição desta mulher ao trono da glória. Leva a causa a petição deste homem ao trono da glória. Vidas que no exercício da sua fé neste momento estão talvez do seu jeito, de suas maneiras, apresentando suas causas agora, Senhor da glória. Vai contemplando cada clamor, cada coração, a cada adoração. Lembro-me das palavras de Davi, o salmista, quando ele indagava, e eu creio que ele estava referindo ao Senhor, referindo-se ao Senhor, Espírito Santo do Deus da glória, porque o salmista Davi dizia assim: Senhor, tu me sondas, Senhor, tu me conheces, Senhor, tu sabes do meu sentar e o levantar, ainda que muitas das vezes as palavras nem meus lábios elas chegam, mas tu, Senhor, tu sabes as minhas petições, bem antes que eu as converta em palavras. Segundo o salmista, quando nós adoramos ao Deus da glória, nós somos policiados pelo Espírito Santo do Senhor. O mesmo tomará conhecimento do que está fervente, muitas das vezes em nossos corações, e ainda nem sequer converterão-se em palavras. Portanto, eu peço a ti, Espírito Santo do Senhor, vá de encontro ao que ferve ao coração desta mulher, que ela precisa vivenciar por parte do Senhor na vida dela em forma de milagre. Vá de encontro ao que ferve no coração deste homem, que o mesmo precisa ser alcançado por ti, Deus da glória, em forma de milagre na vida, na história dele. Alabacanto rebe ashúria andaraia, Ramante que o rabaia cando rebe ashúria andaraia, Alamaia cando rebe ashúria ando remandaio, e de calaia candarabia ashúria andarabia. Deus Todo-Poderoso, autor de nossa fé, contempla, Senhor, a cada clamor, alcança, Deus da glória, a cada petição, para que vidas, adoradores, adoradoras voltem e testifiquem os feitos do Senhor na vida dos mesmos, das mesmas, em forma de milagre. Por isso eu apresento a ti, Deus Criador dos céus e da terra, a cada adorador, a cada adoradora que acrescenta o dia chamado hoje, este momento de exercício de fé e adoração a ti, Deus da glória. Vai contemplando cada clamor, vai alcançando cada adoração com alcance de milagres e milagres sobrenaturais da glória. Hebreus capítulo de número 11, no seu verso 1, está escrito assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova do que não se vê. Segundo Hebreus 11, a fé é trazer à existência o que
eu não estou vendo. Esta mulher está aqui porque ela não está vendo ainda o milagre dela acontecer. Este homem está aqui porque ainda não está vendo o milagre dele acontecer. Mas a mesma está no exercício da sua fé, Senhor da glória. Porque em Hebreus capítulo de número 11 agora, no seu verso de número 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. E o que me chama mais atenção é a parte B do livro de Hebreus 11:6, onde está escrito assim: é necessário que todo aquele ou aquela que se aproxime do Deus da glória creia que Deus é galardoador dos que o buscam, creia que Ele existe, mas que também é galardoador. E se estamos aqui nesta grande corrente de oração, é porque não cremos apenas na sua existência, mas nós cremos que Tu és um Deus abençoador, cremos que Tu tens uma bênção especial para este adorador, cremos que Tu tens, ó Deus da glória, uma bênção em especial para esta adoradora, Rabacanto, Rebiandaraia. Por isso eu peço a Ti, Senhor da glória, abre as comportas dos céus e alcança vidas com bênçãos sobrenaturais. Alcança nossa irmã Valéria, Pai, que faz esta campanha de oração com fé. Olha aí, Senhor, a vida da nossa irmã Valéria, a causa da irmã Valéria com seu esposo Jailson, Deus da glória. Alabacanto, Rebianda, Ramandaia, Candarábia. Foi o seu filho amado Jesus que falara no Evangelho de Mateus: pedi, dá-se-vos-á, buscai e achá-lo-ei, porque o que pede recebe, o que busca acha. Olha o milagre que ela veio buscar de Ti, Senhor da glória. Orabaia, canto Rebiandaraia, alabacando Remandaia, Candarábia. Deus de milagres, sinais e maravilha. Eu estou desde já unindo a minha fé com a fé da nossa irmã Edmeire Oliveira, Senhor da glória. Oh, Espírito Santo do Senhor, o salmista Davi dizia que o Senhor sonda a nossa mente e o nosso coração quando nós adoramos bem antes que nós convertemos em palavras. O que nós almejamos, ansiamos será alcançado por Ti. Olha o que ferve no coração da nossa irmã Edmeire será alcançada por Ti em forma de milagre na vida dela. Alabacanto Ramandaia Candarábia, Alabacaia Candaraio. Deus de milagres, sinais e maravilha. Eu apresento ao Senhor a nossa irmã Eliane Ramos, Senhor. Vai de encontro, Pai, a causa Labrai de Calachuri Andarábia da nossa irmã Eliane Ramos, Senhor da glória. Eu apresento a Ti a nossa irmã Joyce, que tem feito esta campanha de oração com fé, Deus da glória. Senhor, a Joyce está fazendo a parte dela, Senhor, e foi o Seu Filho amado Jesus que diz que aquele que busca acha. Orabaia Candaramandaia Candarábia, Alabacando Rebiandaraio. E decalaia Shuriandaraia. Vai de encontro, Pai, a petição da nossa irmã Joyce. Vai de encontro, Senhor, amada causa da nossa irmã Joyce. Olha, Senhor, esta causa que ela tem na justiça. Apresenta ao Senhor nossa irmã Karina, Senhor da glória. Apresenta a Ti, Senhor amado, as petições da causa da Karina. Vai jogando por terra todo levante contra a vida, contra a história da Karina, Pai. Senhor, a Karina está fazendo a parte dela, e Tu sabes, Senhor da glória, que o Seu Filho amado Jesus disse que aquele que busca acha. Olha aí, Senhor, o milagre que ela veio buscar em Ti, Deus da glória. Ramante Calabaia Candarábia, Ramando Camandaia Candaraio. Deus, Criador dos céus e da terra, eu apresento vidas aqui, Senhor amado. Eu apresento adoradores aqui, Deus da glória. Apresenta a Bruna. Senhor, vai de encontro à causa da Bruna, Senhor da glória. Ah, Senhor, vai de encontro à causa da nossa irmã Darlene, Senhor amado. Deus, entra com a resposta que ela veio buscar em Ti. Alabacando Ramandaia Candarábia. Oh, Senhor, eu creio no poder da oração, porque a nossa oração é direcionada, é designada àquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Somente o Senhor tem poder de curar, somente o Senhor tem poder de libertar, somente o Senhor tem o poder de alcançar vidas. Ah, Senhor, nossa irmã Eliane Ramos, apresentamos em Suas mãos, Senhor amado. Alabacaia Candarábia. Eu apresento a Ti a missionária, Deus da glória. Eu apresento Alabacanda Ramandaia Candaraio. Jesus, Ele olha para os discípulos e Ele dizia assim para os discípulos: pedi, dá-se-vos-á, buscai e achá-lo-ei, porque o que pede recebe, o que busca acha. Jesus, Ele orientou a respeito do poder de resposta que tem a oração. Então Jesus, Ele olha para os discípulos e Ele diz assim aos discípulos: tudo que pedires ao meu Pai em oração crendo, em meu nome recebereis.
Jesus, ele não colocou limite de milagres, mas ele disse: tudo o que pedires ao meu Pai, em oração crendo, em meu nome recebereis. De canto rebe a chúria, aramande que ando rebe andaraios, oriande calai de canto rebe a chúria candarábia. O seu filho amado Jesus disse que tudo que nós pedíssemos ao Deus da glória, em oração crendo, em nome do Senhor Jesus nós receberemos. E nós estamos aqui para pedir o favor do Senhor para a vida desta mulher. Nós estamos aqui, Deus da glória, para pedir o favor do Senhor para a vida, para a história, para a causa deste homem que une a fé dele com a nossa. Alcança-o, ó Deus da glória, com alcance de milagres. Alcance ao Deus amado com alcance de milagre, e milagre sobrenatural da glória, em nome do Senhor Jesus. Cada vida que acrescenta esse momento de fé, de adoração, cada vida que apresenta a sua causa, Pai, eu apresento ao Senhor neste momento, de encontro o Senhor da glória. Alcança-os, ó Deus amado, alcance-as com alcance de milagre, em nome do Senhor Jesus. Só o Senhor tem um milagre que essa mulher veio buscar em Ti, Deus amado. Somente o Senhor tem um milagre que esse homem procura ser alcançado por Ti na vida, na história dele, Senhor da glória. Eu entreguei em Suas mãos a nossa irmã Darlene, Senhor, a causa dela. Eu entreguei em Suas mãos a nossa irmã Deusirene, Pai. Olha, Senhor, o que a Darlene procura vivenciar em Ti em forma de milagres. Olha o que a nossa irmã Letícia Alecrim procura no Senhor, Pai. Olha, Senhor, a vida financeira da Letícia Alecrim, os projetos, Senhor amado. Olha aí, Senhor, nossa irmã Silva Broca, que precisa que o Senhor trabalhe em todas as áreas da vida dela, Senhor amado. Eu apresento ao Senhor, Deus amado, a Maristela, Senhor amado, também, Senhor, vai de encontro à petição dela. A nossa irmã Senilda Souza, Pai, que une a fé dela conosco. Alabacanda, Arábia, Xúria, Andaraio. Eu apresento a Ti, Deus da glória, nossa irmã Jaqueline, Senhor da glória, vai de encontro à causa da mesma petição dela. Eu apresento ao Senhor a nossa irmã de Creia, Senhor da glória, Kaline, Valéria, Senhor, a cada vida, a cada adoradora, Pai. A nossa irmã Flávia, que também está aqui, Deus, eu apresento em Suas mãos. Arramante que anda Arábia, eu apresento a Ti, Senhor. Edna também, Senhor da glória. De que anda Arábia, Xuri andaraios. Deus, cada vida, cada adorador, cada adoradora que une a sua fé com a nossa, nesta grande corrente de oração, de intercessão por milagres, eu apresento a Ti neste momento de corrente de adoração por milagre. Deus, vai de encontrar o milagre que esse procura ser alcançado em Ti. Vai de encontrar o milagre, Senhor da glória. Rabaia canta, rabacandarábia, porque foi o Seu Filho amado Jesus que dizia que tudo que nós pedíssemos ao Deus da glória, em oração crendo em nome do Senhor Jesus, nós receberemos. Senhor amado, o Seu Filho amado Jesus não colocou limite de milagre, mas Ele, olhando para o discípulo, dizia assim: tudo o que pedires ao meu Pai em oração crendo, em o meu nome recebereis. Tudo o que pedires ao meu Pai em oração crendo, em o meu nome recebereis. Foi o Seu Filho amado Jesus que dizia que tudo que nós pedíssemos ao Deus da glória, em oração crendo em nome do Senhor Jesus, nós receberemos. Tem pessoas aqui que estão pedindo a cura no Senhor. Tem pessoas aqui que estão pedindo libertação para com um dos seus em seu lar. A Ti, ó Deus da glória. Tem pessoas aqui desempregado, desempregada, que o milagre que busca é uma porta de emprego. Ramanto, rabaia, canta, rabacandaraia, ramandecalaia, cando, rebiandaraio. Deus, Criador dos céus e da terra, Deus de milagres, sinais e maravilha, vai contemplando cada clamor neste momento, Deus de resposta, pois o Senhor se apresentou a Jeremias em Jeremias 33:3 como um Deus de resposta, dizendo assim: Jeremias, clama-me e responder-te-ei e anunciar-te-ei, Jeremias, coisas grandes e firmes que não sabem. O Senhor falou: vou responder ao seu clamor, Jeremias, e vou te anunciar novidade, e a novidade da glória será o testemunho que esse homem dirá sobre os feitos do Senhor.
Senhor. Haverá testemunho aqui novamente para a glória do Senhor. Ramande Calabaya Candarábia, Alabacandaraia Candaraio. O testemunho será dado por essa mulher, eu creio. Clamo e profetizo em o nome do Senhor Jesus. Arablai de canto, Rebiachuri Andaraia. Por isso eu apresento a Ti, Deus da glória, a cada vida, a cada adoradora, que acrescenta o dia chamado hoje, este momento de fé e adoração. Deus vai de encontro à causa desta mulher, Senhor, vai de encontro à causa deste homem, vai de encontro à petição desta mulher, vai de encontro, Deus amado, à petição deste homem. E porque estamos aqui nesta grande corrente de oração e intercessão por milagre, porque nós cremos que temos nos altos céus um Deus capaz de alcançar a nossa vida e a nossa história com feitos e milagres sobrenaturais da glória. A mesma fé que habitou, Deus da glória, no teu servo Elias. Elias, bem antes do mesmo será conhecido como profeta de fogo, ele tinha tanta convicção que o Deus a qual adoramos é um Deus que não apenas ouve a nossa oração, mas responde-nos com o tema que nós apresentamos em nossa petição, que o profeta Elias, bem antes de ser conhecido como profeta de fogo, lança um desafio aos demais profetas que adoravam a outros deuses, e ele dizia: vamos adorar, e o Deus que responder com fogo será o verdadeiro Deus em Israel. O que me chama a atenção nesta passagem é que o profeta Elias lança um desafio de oração, mas ele não lança o desafio aos profetas de Baal como de oração aleatória, não. Ele coloca um tema de calavante. Aramanto, Rabaia, canta, Rabiachúria. Deus, o que me chama a atenção na passagem do profeta Elias, antes de ser conhecido como profeta de fogo, é que ele sabia que o Senhor iria responder com o tema que ele apresentava a ti em oração. Por isso o profeta Elias lança um desafio aos profetas de Baal, mas ele lança um desafio de oração, mas oração temática. Elias diz: o Deus que responder com fogo será o verdadeiro Deus em Israel. E com a mesma convicção do profeta Elias, estamos aqui fazendo um clamor, mas é um clamor temático, e o tema do nosso clamor, o tema da nossa oração é oração por milagres, clamor por milagres. Nós colocamos um tema de milagre, porque nós cremos que temos nos altos céus um Deus capaz de alcançar a nossa vida, a nossa história, com alcance de milagre, e milagre sobrenatural da glória. Eu creio, Senhor da glória, que o Senhor tem um milagre que essa mulher veio buscar aqui no Senhor. Eu creio, Senhor da glória, que o Senhor tem um milagre que esse homem veio buscar aqui no Senhor. Eu creio que vidas não estão aqui apenas como por estar. Não estamos aqui, Deus da glória, apenas como um hobby para passar o tempo, assim como a história do Val de Jaboque não foi uma terra aleatória, onde talvez Jacó estava perdido e de repente ele perdido passou pelaquele vale chamado, aquela terra chamada Val de Jaboque. Não, o Deus que nós estamos adorando nesta grande corrente de oração e intercessão por milagre é um Deus que prepara o terreno, é um Deus que prepara o local. Assim que o Senhor prepara o local, o Senhor envia anjo. Eu creio que o Senhor preparou o Val de Jaboque para Jacó, mas quando Jacó pisa no Val de Jaboque, o anjo já estava lá, o anjo abençoador já estava lá. Oriande calabande calamande calachúria. Eu creio que o Senhor preparou esta campanha de oração para alcançar para alcançar a esta que une a fé dele com a nossa. Orde calabaia candarábia. O homem natural acredita no acaso, acredita na coincidência, mas o homem sobrenatural, ele sabe que é Deus quem trabalha no oculto para alcançar e abençoar vidas. O Senhor foi quem preparou o Val de Jaboque, foi o Senhor quem enviou o anjo. Jacó até entrou no Val de Jaboque como Jacó, mas ele saiu de lá como Israel. Essa mulher pode ter entrado aqui até com esses problemas. Este homem pode ter até entrado aqui com esse problema que ele está passando. Alablacando, rebiachuri andaraio. Mas eu creio que vai sair daqui com a vitória no Senhor.
porque o Senhor ainda é Deus que muda a história. O Senhor mudou a história, não foi apenas o nome de Jacó, mas o Senhor mudou a história de Jacó. Alabai, decanto, rebiachuri, andaraia. E eu creio, Deus da glória, que o Senhor está trabalhando na história desta mulher. Eu creio, Deus da glória, que o Senhor está trabalhando na história deste homem. Eu creio, Pai, que não é por um acaso que a mesma está aqui unindo a fé dela, unindo a fé dele nesta grande corrente de oração. Eu creio no poder da oração, porque a nossa oração é designada, é direcionada àquele que tem todo o poder nos céus e na terra. E é por isso que eu apresento a ti vidas, é por isso que eu apresento a ti adoradores, alabacanda rábia, adoradoras, Deus amado. Eu apresento a ti, Senhor, nossa irmã, a Senhor amado Franciele Ramos, Deus da glória, alabrachuri andaraia, nossa irmã Elian Ramos, Senhor amado, a nossa irmã Joyce Janine, Senhor da glória, alabacando rebiachuri andaraia. Apresenta a ti Tassiane, Deus amado, apresenta a ti, Senhor da glória, alabacanda arábia, Rosineuda, Senhor amado, Jaqueline, Deus da glória, apresenta a ti Maristela, Senhor da glória, apresenta a ti, Deus todo-poderoso, vidas, adoradores, adoradoras que nesta grande corrente de oração e intercessão por milagres está unindo a fé deles ou delas com a nossa. Por isso eu apresento a ti, Deus da glória, a nossa irmã Rosenilda, Senhor amado, vai de encontrar a causa da irmã Edmeire, vai alcançando, Senhor amado, a causa da nossa irmã Jaqueline, vai alcançando a Adelina Florine, Senhor da glória, a Labracandaraia, vai alcançando, Senhor da glória, a causa da nossa irmã Tânia, Senhor amado, Lamande Kalashuri Andarábia. Deus, vidas, adoradores, adoradoras que uniram a fé deles ou delas com a nossa nesta grande corrente de oração por milagres, estão aqui provocando o seu milagre através da adoração. Vai de encontro, Senhor amado, alabacaia candarábia, ramande calamande calachuri andaraia. Estamos aqui nesta grande corrente de oração por milagres, onde o Senhor alcançou vidas, adoradores, adoradoras com feitos e milagres sobrenatural da glória. Olha aí, Senhor, o milagre que a nossa irmã Darlene espera vivenciar no Senhor. Olha aí o milagre que a nossa irmã, a Deus Irene, espera ser alcançada por ti. Olha aí, Deus da glória, o milagre que a nossa irmã Silvia Broca procura no Senhor. Ah, Senhor Karina, Senhor amado Silva, entrega em tuas mãos, Senhor da glória. Labacanda Ramandaia Candarábia, Alamando Rabaia Candarábia. Deus apresenta ao Senhor Maristela, Alabacandaraio, Kaline Mota, Senilda, Senhor amado Edicleia, Oriande Calamande Calachúria, Valéria Fabiana, Senhor amado, a Maristela, Senhor da glória, Alabacanda Raia, vidas que estão aqui provocando o seu milagre. Deus, livro de Isaías, capítulo de número 59, no seu verso 1 está escrito que o ouvido do Senhor não está gravado para que o Deus Todo-Poderoso não possa ouvir nossa oração, e nem os seus braços estão encolhidos para que o Deus Todo-Poderoso não possa nos abençoar. Mas as nossas atitudes, muitas das vezes, elas nos afastam do favor de Deus em nossa vida. Se a atitude errônea afasta, Deus amado, homens, mulheres, Senhor amado, do favor do Senhor, eu apresento a ti vidas, adoradores, adoradoras que neste momento estão tomando a atitude de exercitar a sua fé. Se a atitude errônea afasta vidas, ó Senhor, do milagre, Senhor, como diz Isaías 59, eu creio que essa atitude de adorar o Senhor trará milagre na vida desta mulher, trará milagre na vida, na história deste homem. Por isso eu peço a ti, Senhor amado, vai alcançando vidas, adoradores, adoradoras, com alcance de milagre e milagre sobrenatural da glória. Ramante que o rabaia candarábia, alabacanda ramandaia candarábia. Deus de milagres, sinais e maravilha, derrama da sua glória, derrama da sua virtude, da sua Shekinah, e opera o milagre que esse adorador veio buscar em ti. Opera o milagre que essa adoradora almeja, anseia ser alcançada por ti na vida dela. O decanto rebe andaraia, alabacanda ramandaia
Derraia Candarábia, em o nome do Senhor Jesus, Senhor amado, em nome do Senhor, toca na história desta mulher com milagre, que ela veio buscar agora no Senhor. Toca na história deste homem com milagre, que ele veio buscar no Senhor. Deus, Elias sabia que o Senhor é Deus, que responde com o tema, Senhor amado, que nós oramos. Por isso ele lança os profetas de Baal um desafio de oração, mas ele coloca o tema. E quando Elias prepara o altar, quando Elias repara o altar, ele ora ao Senhor. E tu és o Deus que responde ao profeta Elias com o tema que ele apresentou a ti na oração dele. E o tema da oração do profeta Elias era fogo, e desde então Elias passará a ser conhecido como profeta de fogo. Eu creio que esta mulher vai passar a ser conhecida pelo testemunho que ela vai dar, porque o Senhor vai operar o sobrenatural na vida dela. Eu creio que esse homem, Deus da glória, será conhecido pelo feito do Senhor na vida dela, porque eu sei, Deus da glória, que o Senhor fará alabacando Rebe Achúria, o sobrenatural na vida e na história deste homem. Por isso eu peço a ti, Deus, derrama da sua glória. Obrigado, irmã Valéria. Alabai decala Shuriandarábia, em forma de milagre na vida desta mulher. Davi, ele dizia que ele não precisava converter em palavras o que ele queria, que o Senhor já tomava conhecimento. Davi dizia: Senhor, tu me sonda, Senhor, tu me conheces, sabes do meu sentar, o levantar. Muitas das vezes as palavras nem se convertem em minha boca, e tu já conheces o que está no meu coração. Olha o que está no coração desta mulher que aqui se encontra, unindo a fé dela com a nossa. Olha o que está no coração deste homem, o milagre que ele precisa ser alcançado por ti, na vida, na história dele. Deus, estamos aqui uma grande corrente de oração por milagres, porque nós cremos que temos nos altos céus um Deus todo poderoso, capaz de alcançar a nossa vida, a nossa história, com feitos e milagres sobrenaturais da glória. Entra com o milagre que essa mulher veio buscar em ti, Senhor amado. Entra com o milagre que a Maria Solange procura vivenciar em ti, Senhor amado, na vida dela. Alabacando Rébia, Senhor, trabalha a mente e o coração do esposo da Maria Solange, Senhor da glória, mudando, moldando, transformando, Senhor amado. Senhor, restaura a história sentimental da nossa irmã Maria Solange, Senhor da glória. Arrabante que o rabaia canta rabia chúria, de calamante reia cantos de que andarábia. Senhor da glória, foi o seu filho amado Jesus que disse que tudo o que nós pedíssemos ao Senhor em oração, crendo em nome do Senhor Jesus, nós receberemos. Tem pessoas com pedido de oração variado, com causas variadas: cura, libertação, restituição sentimental, porta de emprego, causando a justiça. Há vidas que talvez estão sendo vítimas de obra de bruxaria, feitiçaria. Ainda que sejam variados os temas nas petições, na corrente de oração que vidas apresentam, mas todavia, em todo e sobre todo o tempo, nós clamamos ao único Deus, ao Deus de Elias, ao Deus de resposta, ao Deus que se apresentou a Jeremias como Deus de resposta, ou Deus de milagres sobrenaturais da glória, ao Deus que derribou as muralhas de Jericó, quando assim Josué chega na terra prometida. A Bíblia vai dizer que o Senhor orienta eles que rodeassem aquelas muralhas adorando. Enquanto Josué, Caleb e o povo de Israel adoravam, aquelas muralhas iam caindo por terra. Eu creio que enquanto estamos adorando a ti, Deus da glória, nesta grande corrente de oração, de intercessão por milagre, eu creio no sobrenatural da glória, alcançando este adorador que une a fé dele com a nossa, nesta corrente de oração. Eu creio no sobrenatural do Deus da glória, alcançando esta mulher que une a fé dela com a nossa, nesta grande corrente de oração, em nome do Senhor Jesus. Por isso eu apresento a ti, Deus da glória, a cada vida, a cada adorador, adoradora, Pai, e junto com os mesmos, as mesmas, as causas que este apresenta a ti, Senhor amado, as causas que talvez esta apresenta a ti, que precisa ser alcançada por ti na vida dela, precisa ser alcançado por ti na vida dele. Deus, Criador dos céus e da terra, eu quero acrescentar ao clamor por milagre, um pedido ao Senhor por milagres sobre causas na justiça. Se porventura nesta grande corrente de oração, intercessão por milagre, aqui, Senhor, haja vida,
vidas, adoradores e adoradoras, com causas que estão na justiça e talvez há muito tempo na mão do advogado ou juiz, causas que estão talvez há meses e nenhum parecer até agora alcança, causas que talvez estão há anos e até agora nada, e talvez este adorador, esta adoradora indaga aos seus próximos a dizer assim: certamente que minha causa está ou será arquivada, e por isso eu não tenho nenhum parecer do advogado ou juiz. Ah, Senhor da glória, talvez esta já tenha até indagado com essas palavras, a dizer assim: certamente que o advogado ou o juiz já até se esqueceu de mim, e por isso a minha causa está no mar do esquecimento, mas o Deus a conosco. Conforme eu queria a vontade do Senhor, porque eu aprendi na Bíblia Sagrada que a vontade de Deus ela é perfeita, boa e agradável em nossa vida. Por isso, ao iniciar esta campanha de oração, eu a inicio convidando ao Senhor Espírito Santo do Deus da Glória. Seja muito bem-vindo a este canal de adoração. Seja muito bem-vindo a este lugar, Espírito Santo do Deus da Glória. Mas eu não quero limitar apenas esta campanha de oração, Senhor Espírito Santo. Eu quero abrir o leque do convidar e convidá-lo para o meu lar, familiares, projetos, planos, minha história. Espírito Santo do Senhor, eu abro a porta da minha vida e da minha história e convido o Senhor para que o Senhor venha entrar, pois ao contrário das hortes espirituais malignas que invadem relacionamento, família, histórias, muitas das vezes sem sequer serem convidadas, o Espírito Santo do Deus da Glória é educado para que ele venha fazer-se presença em um determinado local. É necessário um convite formal. E o Deus ao qual nós estamos orando nesta corrente de oração é um Deus que frisa em suas palavras a dizer assim: onde houver dois ou mais reunidos em o meu nome, ali eu me farei presença. E nós vemos nessas palavras, Senhor da Glória, que o Senhor não tem como requisito para a sua sacrossanta presença templos luxuosos com líderes com nomes, renomes ou mídia. Mas o Senhor frisa em suas palavras a dizer assim: onde houver dois ou mais reunido em meu nome, ali eu me farei presença. Estamos aqui unidos e reunidos para te adorar na beleza da sua santidade. Por isso, em oração, eu os convido, Espírito Santo do Deus da Glória, faça-se presença neste lugar, tenha liberdade, Espírito Santo do Senhor. Estamos em mais uma campanha de oração, onde vidas, adoradores, adoradoras unem a sua fé com a nossa, e junto com essa união de adoração, nós estamos aqui formando uma grande corrente de oração e intercessão por milagres. Deus Criador do Deus de milagres, sinais e maravilha, ao elevar-te a minha voz em oração, eu venho convidar-te ao Espírito Santo do Senhor, para que por misericórdia, porque quando Deus nos usa não é e nunca foi por merecimento, mas é por misericórdia. Eu venho pedir a ti, Senhor, se por misericórdia o Senhor assim quiser no decorrer dessa transmissão usar-nos, permita-nos sermos nabil de Deus da face da terra, permita-nos sermos boca de Deus na face da terra, ao Espírito Santo do Senhor. Eu te apresento, Deus da glória, e te adorador, esta adoradora, que no exercício da sua fé única a nossa, está aqui formando esta grande corrente de oração e intercessão por milagres. Deus Criador dos céus e da terra, independente de qual seja o milagre que o meu irmão, minha irmã, que aqui se encontra, veio buscar de ti, procura ser alcançado, alcançada por ti, Deus da glória. Eu sei que o Senhor há de alcançar a vidas, não apenas com o milagre que esse veio buscar a receber de ti, ó esta Deus da glória, mas com feitos e sobrenaturais e maiores ainda, pois assim Paulo frisar essas palavras a dizer assim: eu sei em quem eu tenho depositado a minha fé e sei que Ele é poderoso para fazer além do que o que nós nos pedimos em oração. Paulo depositou a confiança no Deus a qual nós estamos adorando, ao dizer que o Senhor é um Deus que nos alcança, não apenas com o que nós pedimos, mas com feitos maiores ainda. Então o apóstolo Paulo dizia: eu sei em quem tenho crido e sei que é poderoso para fazer além do que o que nós nos pedimos em oração. O Deus a qual nós estamos orando nesta grande corrente de oração e intercessão por milagres é aquele que frisa em suas palavras em Isaías 59, onde está escrito no verso 1: eis que o ouvido do Senhor não está gravado para que Ele não possa nos ouvir, e nem os seus braços estão encolhidos para que o Deus da glória Ele não possa nos alcançar ou abençoar, mas são as nossas atitudes que muitas das vezes nos distanciam do Senhor e do seu favor. Deus Criador dos céus e da terra, nós aprendemos em Isaías 59 que atitudes errôneas muitas
das vezes afasta homens e mulheres do favor do Senhor. E quando eu indago-me a falar sobre o favor do Senhor, é porque eu aprendi que o significado da palavra bênção é favor imerecido. Mas sabemos também que ainda que nós não sejamos merecedores do favor do Senhor, quantas foram as vidas que o Senhor alcançou com o sobrenatural da glória. E eu creio, clamo e profetizo que no dia chamado hoje, o Senhor tem uma bênção em especial para este adorador. O Senhor tem uma bênção em especial para esta adoradora, pois eu aprendi, Deus da glória, na sua sacrossanta palavra de Gênesis, Apocalipse, que quando os antigos buscaram o favor do Senhor, foram agraciados com um milagre na história deles ou dela. Eu não vi homem e mulher na face da terra que tenha buscado este Deus Todo-Poderoso e não tenha vivenciado o sobrenatural. E nós estamos aqui buscando o favor do Senhor, ainda que os temas venham ser variados e as petições venham ser diversificadas, mas todavia em todo e sobre todo o tempo estamos pedindo ao Deus Criador dos céus e da terra. Vidas eu apresento ao Senhor que apresentam causas com temas variados, Senhor da glória. Aqueles que estão pedindo por cura para si ou para um dos seus, aquelas que talvez pedem ao Deus da glória por uma porta de emprego, um milagre financeiro, aquele ou aquela Deus que está pedindo talvez pela libertação de um dos seus familiares. Talvez eu oro com este ou com essa que intercede por sua vida, a sentimental nesta grande corrente de oração por milagres. Talvez eu esteja orando com pessoas, Deus amado, que estão com causas na justiça, na mão do advogado juiz, e até o tempo atual não está tendo nenhum parecer. Talvez eu esteja orando, Deus Criador dos céus e da terra, por vítimas de obra de bruxaria, macumbaria, ou até por palavras, por maldição lançada, pessoas que talvez tenham hortes espirituais malignas cirandando no lar deste ou desta, intentando contra a história, família ou familiar. Deus, eu não sei qual é a área em que este adorador veio buscar o favor do Senhor na vida dele. Deus, eu não sei em que área esta adoradora veio aqui buscar o favor do Senhor na vida dela, mas eu sei que tu és Deus que ouve a nossa oração. Eu sei que tu és um Deus que ouve a nossa petição, Deus da glória. Por isso, desde já eu apresento ao Senhor a cada vida, a cada adoradora, Pai, que ao unir a sua fé com a nossa, estamos aqui formando uma grande corrente de oração por milagres. Ainda que tenha aqueles ou aquelas que indagam a dizer, mas eu não sei como orar, por isso eu não participo da oração por milagres. Mas ainda que eu venha ter um bacharelado em teologia, um mestrado, ainda assim eu não terei embasamento para orar conforme o Senhor requisita, pois a Bíblia vai dizer que nenhum de nós sabemos como orar, mas é o Espírito Santo do Deus da glória, é Ele quem pega as nossas orações, é o Espírito Santo do Senhor quem pega as nossas causas, as nossas petições e as leva ao Rei da glória. Por isso eu os peço humilde e gentilmente neste momento, ó Espírito Santo do Deus da glória, não permita que as nossas petições limitam-se apenas ao teto deste lar, ou de cada lar representado, mas leva causas, petições ao trono da glória, para que o meu irmão que aqui une a fé dele com a nossa, nesta corrente de oração, para que a minha irmã que aqui se encontre e une a fé dela com a nossa, volte e testifique o favor do Senhor, os feitos do Senhor na vida do mesmo, da mesma. Talvez eu esteja orando com aquele ou aquela que de joelho dobrado está chamando a atenção do Deus da glória neste momento. Talvez eu esteja orando com este ou com esse aqui de pé, está chamando a atenção do Deus Criador dos céus e da terra, nesta grande corrente de oração, intercessão por milagres. Talvez eu esteja orando com este ou com essa que esteja em suas mãos com a carteira de trabalho, a pedir ao Deus Criador dos céus e da terra que abra uma porta de emprego para si ou para com um dos seus. Talvez eu esteja orando com pessoas com a foto em suas mãos, esteja pedindo ao Deus da glória por este ou esta qual se encontra nesta foto. Talvez eu esteja orando com pessoas que estão com, Senhor, projetos, Senhor da glória, talvez com planos em suas mãos, talvez, Senhor amado, com boletim médico ou médico agendado, Senhor da glória. E, Senhor, eu não sei de qual maneira, talvez com a chave em suas mãos, eu não sei, Deus Criador dos céus e da terra, de qual maneira o meu irmão, a minha irmã está exercitando a fé dele ou dela, a unir com a nossa nesta corrente de oração, mas eu sei, Senhor amado, que o Senhor
Senhor está alcançando a vidas neste momento, porque o seu Filho amado Jesus, ele disse: pedi, pedi, dá-se-vos-á, buscai e achá-lo-ei, porque o que pede recebe, e o que busca acha. Jesus, ele disse que aquilo que nós pedimos nós recebemos. Jesus, ele disse que o que nós buscamos no Deus da glória nós alcançamos em ti. Eu não sei qual milagre que esse adorador que une a fé dele com a nossa veio buscar em ti, Senhor, nesta corrente de oração, nesta campanha de adoração por milagre. Eu não sei qual milagre, Senhor da glória, mas eu sei que o Deus de milagre está presente em nosso meio, na pessoa do Espírito Santo. Vai alcançando a vidas neste momento, vai alcançando adoradores, adoradoras neste momento, com alcance de milagre, Senhor amado, e milagre sobrenatural da glória. Derrama da sua glória, derrama da sua virtude, derrama da sua Shekinai. Vai contemplando cada clamor neste momento, Senhor amado, eu te peço. Vai alcançando cada adoração neste momento, Deus da glória. Ainda que vidas não relataram ainda em palavra o que esse homem precisa ser alcançado por ti na vida dele em forma de milagre, ainda que não tenha se refletido em palavras o que essa mulher precisa ser alcançada por ti, Deus da glória, na vida, na história dela em forma de milagre. Davi, o salmista, ele indagou essas palavras, e eu creio que o mesmo estava referindo-se ao Espírito Santo do Deus da glória, quando o salmista Davi dizia assim: Senhor, tu me sondas, Senhor, tu me conheces, sabes tu, Senhor, do meu sentar e o levantar. Ainda que muitas das vezes as palavras não me chegam à boca, mas tu, Senhor, tu conheces as minhas petições bem antes. Muito antes que eu converta em palavras, tu já sabes o que eu almejo ser alcançado por ti. E segundo o relato de Davi, o salmista, quando nós oramos, nós somos policiados pelo Espírito Santo do Deus da glória. Quando nós adoramos a um Deus todo-poderoso, se diante de nós se apresenta a sacrossanta presença do Espírito Santo, o mesmo sonda nossa mente e nosso coração e toma conhecimento do que almejamos a ser alcançado pelo Deus da glória. Espírito Santo do Senhor que está presente neste meio, o Espírito Santo do Senhor que sonda mente e corações, assim dizia a salmista Davi, vai de encontro ao milagre que o meu irmão que une a fé dele nesta campanha de oração precisa ser alcançado pelo Senhor. Espírito Santo do Senhor, vai de encontro ao milagre que a minha irmã que une a fé dela nesta grande corrente de oração, de adoração, ela precisa ser alcançada por ti. Foi o seu Filho amado Jesus quem indagava, Deus da glória, com essas palavras a dizer a respeito do poder de resposta que tem a oração ao Deus Todo-Poderoso. Então Jesus dizia assim: tudo que pedires ao meu Pai em oração crendo, em o meu nome recebereis. Jesus, ele poderia dizer: olha, se pedires alguma coisa em oração, meu Pai, alguma coisa vos será concedida. Mas Jesus, ele disse: tudo o que pedires ao meu Pai em oração crendo, em o meu nome recebereis. Deus, Criador dos céus e da terra, o seu Filho amado Jesus não colocou limite de milagres, mas ele disse que tudo que nós pedíssemos ao Deus da glória crendo, em o nome do Senhor Jesus nós receberemos. Eu não sei qual o milagre que essa mulher está pedindo agora a ti, Deus da glória. Eu não sei qual o milagre que este homem pede, Senhor amado, ao Senhor neste momento. Mas eu estou orando ao Deus de Jeremias, pois em Jeremias capítulo de número 33, no verso de número 3, o Senhor se apresenta ao profeta Jeremias como um Deus de resposta e de novidade. Pois Jeremias 33, 3 diz assim: Jeremias, clama-me e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. O Senhor se apresentou como um Deus de resposta e de novidade. Talvez eu esteja orando com homens ou mulheres que indagam a dizer assim: Deus da glória, o que tem sido feito das suas obras em minha história. Existem pessoas que têm relatado que têm sido alcançado com milagres e milagres sobrenatural da glória, e talvez este esteja indagando a dizer neste momento, e talvez esta está dizendo neste momento: Deus, cadê o milagre do Senhor na minha vida?
vida. Deus, cadê o milagre do Senhor na minha história? Deus, eu encontro o respaldo bíblico de Gênesis, Apocalipse, que vidas provocaram milagre, viveram milagre sobrenatural da glória. Eu estou aqui nesta campanha de oração porque eu preciso viver o milagre do Senhor na minha vida. Eu estou aqui nesta campanha de oração porque eu preciso viver o milagre do Senhor na minha história. Senhor, o Senhor falou para Jeremias: clama-me e responder-te-ei, Jeremias, e eu vou anunciar novidade na tua história. A novidade do Senhor no livro de Êxodo fez com que o mar se abrisse diante de Moisés, Arão, Miriam e o povo de Israel. A novidade do Senhor fez com que o povo de Israel vivesse o milagre, vendo o mar se abrir diante dele, Senhor da glória. A novidade do Senhor fez com que no livro de Josué, quando Josué, Caleb e o povo de Israel chegaram na terra prometida chamada Jericó, uma muralha estava entre eles e o cumprimento da promessa que o Senhor havia feito, e o Senhor orientou que eles rodeassem aquelas muralhas, e quando eles adoraram ao Senhor rodeando a muralha, a novidade do Senhor fez as muralhas serem derribadas, Deus da glória. E tem pessoas aqui dizendo: Deus, eu preciso viver o novo do Senhor na minha vida. Deus, eu tenho visto pessoas relatando que tem vivenciado o milagre. Eu tenho visto o Rabacanto, Rebiandarábia, Alabacanda, Ramanda e a Candarábia. Talvez eu esteja orando com este ou com esta que indaga, dizer: Deus, eu sei que o Senhor é um Deus de milagres, sinais e maravilha, mas eu não tenho visto acontecer na minha vida, eu não tenho visto acontecer na minha história. Deus, eu preciso viver o milagre do Senhor na minha história. Alabrai de Calachúria, Candarábia. Oriande Calabaia Candarábia. Deus, essa mulher não está vendo o milagre dela, mas ela está pedindo agora através da fé dela. Rabacanto, Rebiandaraia. Deus, esse homem não está vendo o milagre dele, mas ele está traindo o milagre dele agora através da fé dele. A Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo de número 11, no seu verso 1, assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova do que não se vê. Deus, a sua igreja não está vendo, mas nós estamos aqui provocando o nosso milagre através da adoração. Deus quer abrir um caminho no meio do mar para dar vitória para Moisés, Arão, Miriam e o povo de Israel passar. Deus que ouviu a oração de Josué e derribou aquelas muralhas. Ouça a oração desta mulher, Pai, neste momento. Ouça a petição deste homem neste momento, Deus da glória. Eu apresento ao Senhor vidas, adoradores, adoradoras que unem a sua fé com a nossa nesta grande campanha de clamor por milagre. Vidas que precisam vivenciar o milagre do Senhor. Deus que não rejeita a oração. Isaías 59, verso 1: eis que o ouvido do Senhor não está gravado para que não possa nos ouvir, e nem os seus braços estão encolhidos para que o Deus da glória não possa nos alcançar ou abençoar. Senhor, a sua palavra vai dizer que o Senhor ouve. Olha aí, Senhor, o que essa mulher precisa na vida dela em forma de milagre. Olha, Deus da glória, o que esse homem precisa do Senhor. Rabacalabaia Candarábia, Lamando que manda e a Candarábia. Vai contemplando cada clamor, Senhor amado, a cada petição alcançando, a cada vida, cada adoradora, cada adoradora que ao unir a fé dele ou dela com a nossa, está aqui formando esta grande corrente de oração e intercessão por milagres. E porque nós colocamos um tema a esta oração da tarde, a esta campanha de oração, porque nós colocamos o tema de oração por milagres, porque nós cremos que temos nos altos céus um Deus que não apenas ouve a nossa oração, mas nos responde com o tema que nós apresentamos. Tem pessoas que estão precisando de um toque sobrenatural do Senhor em toda a área da vida dele, em toda a área da vida dela. Talvez eu esteja orando por pessoas que estão com a vida toda destruída, Alabacaia Candarábia, com a história Tecalaia Candarábia toda destruída. Deus da glória vai tocando na história desta mulher com toque de milagre, vai tocando na história deste homem com toque de milagre. Senhor da glória, eu apresento ao Senhor vidas que o adversário não só está invertindo contra a felicidade da mesma, mas está tendo ênfase, está progredindo. Eu oro por pessoas aqui que o que mais sobreexiste ou sobressai na história deste ou desta é o mal do que o bem.
Pessoas que estão acreditando mais no mal do que no bem, porque só acontece coisas ruins na vida dessa pessoa, Senhor. Tem uma pessoa aqui na transmissão com um coração muito vazio. Tem uma pessoa aqui na transmissão que está com a fé cada vez mais apagando. Alabande, calabande, rayacandarábia. Tem uma pessoa aqui que já não está acreditando nem mais no ser humano. Ainda tem um fio de fé no Deus da glória, mas não acredita mais nem na pessoa. Tamanhas frustrações que esta tem passado, tem vivenciado, Deus da glória. O Espírito Santo do Senhor me mostra o coração aqui decepcionado com o homem. De cantos, Uriande que ando rebia candaraio, Ramante que o rabaia canto rebia caia candaraio. Deus que ouviu a oração, a adoração dos antigos. E segundo o teu servo Davi, Deus que sonda a nossa mente, o nosso coração. Olha como está o coração desta pessoa que está aqui, mas está com o coração muito ferido. Está aqui, mas está com a alma machucada. Arramai de canto, rebiachuri andarai. Eu vejo mãos levantadas por alto e dizendo: Deus, será que o Senhor não está vendo o quanto eu estou sofrendo? Eu vejo mãos levantadas para o alto e dizendo: Deus, será que o Senhor não vê a dor que eu estou sentindo no coração? Senhor, quando vai chegar o momento de eu viver realmente feliz? Porque eu já não sei o que é felicidade há muito tempo. E eu sei que o Senhor, Deus da glória, não se alegra ao ver vidas sofrendo o que essa pessoa está sofrendo. Porque Tu és um Deus de amor. E talvez essa pessoa tenha até indagado a dizer: Deus, o que foi feito do Seu amor? Cadê o amor do Senhor na minha vida? Porque eu estou sofrendo. Será que eu vim nesse mundo para sofrer? Será que eu vim a este mundo para ser pisado? Porque as minhas felicidades são momentâneas, mas as minhas tristezas parecem eternas. Meus momentos de felicidade passam tão rápido que muitas das vezes eu não consigo nem memorizar. Mas as tristezas da minha vida, da minha história, parecem infinitas. Parece um déjà vu de problemas e lutas na minha história. Deus, eu quero estar unindo a minha fé com a fé deste adorador, desta adoradora que está com a alma ferida. Está cansada de tantas frustrações. Pessoas que estão perguntando: Deus, o que tem sido feito dos seus milagres? Milagres esses relatados por muitas pessoas que dizem que vivenciaram e por que não tem acontecido na minha vida? E por que não tem acontecido na minha história? Nós sabemos, Senhor da glória, que Tu não és um Deus que faz acepção de pessoa. Nós sabemos que Tu és o mesmo Deus que opera um milagre na vida de uns e de outros com a mesma proporção. Nós sabemos que o Senhor não é um Deus que gosta de um e desgosta de outros, não. Por isso eu apresento ao Senhor esta mulher, este homem que está passando por esta luta. Está com um cansaço muito grande na sua alma. Tantos problemas que essa pessoa está passando. Eu oro por pessoas aqui que se vê momentos em sua história à beira de entrar até em depressão, Senhor. Tamanhas lutas que essa pessoa está passando. Alabacanto, rebe, achuri, andarai. Eu vejo pessoas aqui saindo de um problema, entrando em outro, Deus, e dizendo: Deus, quando eu vou ter o meu momento de felicidade? Labai, decanto, rebe, achúria. Ramanto, Rablaya, Shekiando, Révia. Hebreus capítulo de número 11, verso 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas na parte B está escrito: é necessário que todo aquele e aquela que se aproxima do Deus da glória creia que Deus existe. E além de crer em sua existência, creia também que Ele é galardoador. Creia que Deus é abençoador. Alabai de calachuri andarábia. E tudo que essa pessoa está precisando, Pai, é o favor do Senhor, é a bênção do Senhor. Eu vejo pessoas que até falaram assim: como eu vou acreditar no milagre se eu não vejo acontecer na minha vida? Lá, Yacandurébia.
Como eu vou acreditar no sobrenatural se só acontece problemas na minha história, Lai? Ramante que ando rébia. Sabemos que a sua palavra vai dizer que a fé traz existência o que a gente não vê. Mas muitas das vezes o adversário só apresenta frustração para esta mulher ou para este homem. Lamai de canto, rebia chúria. Eu oro por vidas que procuram e muitas das vezes alcançam em dentro de si mesmo forças para reagir. Tamanhas lutas que este homem ou mulher está passando. Pessoas que lutam para não entrar em depressão, Senhor da glória, labacanto, rebia chúria. Pessoas que lutam para não se entregar ao abatimento. Tamanhas lutas que essa pessoa está passando. Tamanha os afronta, Deus da glória. E eu costumava indagar com essas palavras na minha juventude. E eu falo aos tempos atuais, não temos nos altos céus um Deus carrasco que gosta de ver pessoas sofrer e não faz nada. Quantas vidas o Senhor já alcançou com milagres? Quantas histórias o Senhor converteu em lágrimas, em alegria? Quantas pessoas falaram que quando não estava achando que era o fim, o Senhor mudou toda a situação? Eu apresento ao Senhor a história desta mulher que aqui se encontra, Deus amado, unindo a fé dela com a nossa. Eu apresento a Ti, Deus da glória, a história deste homem que une a fé dele com a nossa, nesta grande corrente de clamor, de intercessão por milagre. Deus que ouviu a oração de Elias, o profeta, bem antes de Elias ser conhecido como profeta de fogo. Ele tinha tanta certeza, Deus da glória, que Tu és um Deus que ouve a nossa oração e ainda responde com um tema que nós apresentamos ao Senhor em oração, que o profeta Elias lança um desafio aos profetas de Baal e Gessi, dizendo assim: vamos adorar, cada um adore o seu Deus, e o Deus que responder com fogo, esse será o verdadeiro Deus em Israel. Elias não apenas lança um desafio de oração aos profetas de Baal, mas ele coloca um tema na oração. Ele diz: vamos orar, e o tema será fogo. O Deus que responder com fogo será o verdadeiro Deus de Israel. Elias não apenas lança um desafio de oração, mas ele coloca um tema. Estamos aqui como o profeta Elias, Deus amado. Estamos em uma grande campanha de oração, mas há um tema nesta campanha de oração. Elias orou e havia um tema na oração de Elias. Nós estamos aqui nesta campanha de oração e também tem um tema na nossa campanha de oração. E o tema é milagre. Ainda que vidas peçam ao Senhor milagres com temas variados. Mas o tema é milagre, Deus amado. Os profetas de Baal se cortam, se retalham, não obtêm resposta em Baal, porque Baal é um Deus morto, um Deus teórico. Não estamos aqui adorando a Baal, onde dentro desta tese errônea, a Bíblia Sagrada tornaria-se apenas um conto de fado, era uma vez não. Estamos adorando ao Deus de Elias, a um Deus que responde com o tema que nós apresentamos em oração. Pois a Bíblia vai dizer que Elias separa o altar, Elias conserta o altar e adora ao Deus da glória. E tu, o Senhor responde ao profeta Elias com o tema do desafio. Pois a Bíblia vai dizer que o fogo desce do céu e consume aquele holocausto. Então Elias alcança a resposta do Senhor com fogo. O Senhor se apresenta a Elias. Desde então o profeta Elias passará a ser conhecido como profeta de fogo. Essa mulher, ela é conhecida pela luta que ela está passando, Senhor. Este homem, ele é conhecido pela luta que ele está passando na minha vida, na vida dele. Pessoas olham para esta mulher e falam: lá vai a mulher que o marido abandonou. Pessoas olham para esse homem e falam: Deus da glória, lá vai o homem que a esposa abandonou. Pessoas olham para esse homem ou esta mulher e dizem: lá vai o desempregado, a desempregada. Lá vai o pobre coitado, a pobre coitada. Lá vai a pessoa que nunca consegue ser feliz. Deus, e eu creio que esse homem, essa mulher, em nome do Senhor Jesus, assim como Elias, até os tempos atuais é conhecido como profeta de fogo. Alabacando Ramandaiaca. Se tem autoridade por misericórdia, não por merecimento, do Deus criador dos céus e da terra na minha vida, assim como Ezequiel profetizou no vale, em Ezequiel 37 eu profetizo, essa mulher vai ser conhecida pelo feito do Senhor na vida dela, pois eu creio que o Deus a qual nós adoramos
declaramos, há de alcançá-la com o milagre que ela veio buscar aqui. Alabacaia Candarábia, se tem por misericórdia do Senhor da glória, não por merecimento, a unção e autoridade de Deus na minha vida, assim como fora derramada sobre a vida do profeta Ezequiel 37, eu quero profetizar sobre a vida deste homem, com o milagre que ele veio buscar em ti, Deus da glória. Alabaia Candarábia, Senhor amado, o teu servo Jacó até entrou no val de Jaboque como Jacó, mas ele não saiu como Jacó, ele entrou como Jacó e saiu como Israel. Essa pessoa entrou aqui abatida, mas eu profetizo que vai sair daqui com o milagre do Deus da glória. Vai lá, Espírito Santo, toca na história dela agora, vai lá, Espírito Santo, toca na história dele. Ramante Calabraia Shuri Andarábia. Ainda que para muitas pessoas foi uma terra aleatória, aqui Jacó entrou. Ainda que para algumas pessoas Jacó estava em sua fuga do seu irmão Esaú, quando parou naquela terra chamada Val de Jaboque. Mas o Deus que nós estamos orando, adorando nesta campanha de oração, não é o Deus do acaso. Diante da sua sacrossanta glória não existe acaso. O Deus que nós estamos adorando é o Deus que prepara o local, prepara o cenário e envia anjo. Eu creio que o Senhor preparou um local chamado Val de Jaboque, e quando Jacó chega naquela terra, o anjo abençoador já estava naquele lugar. Eu creio que o Senhor preparou o local, Pai, esta grande campanha de oração por milagre, e quando essa adoradora chegou aqui, já tem um anjo cumprimentando ela agora, já tem um anjo da glória cumprimentando ele agora, contemplando a petição, o Alabacaia Candarábia, alcançando o milagre que esse homem precisa ser alcançado pelo Deus da glória. O milagre, a petição que esta mulher, Ramante que o Rabaia Candarábia, anteu de milagres, sinais e maravilha. Deus alcança cada petição agora, cada milagre, Senhor, independente qual seja o milagre que esse adorador precisa vivenciar no Senhor. Foi o seu Filho amado Jesus que disse que tudo que nós pedíssemos ao Deus da glória, crendo em oração, nós receberemos. Jesus, ele poderia limitar milagres. Jesus, ele poderia dizer, olha, se pedires alguma coisa em oração, meu Pai, alguma coisa vos será concedida. Mas o seu Filho amado Jesus, Deus da glória, olha para os discípulos, orientando-os, dizia assim, tudo o que pedires ao meu Pai em oração, crendo, em meu nome receberei. Jesus disse tudo. Eu não sei se é cura, mas Jesus disse tudo. Eu não sei se é vida sentimental desta ou desta, mas Jesus, o seu Filho amado, disse tudo. Eu não sei se é causa na justiça, mas o seu Filho amado Jesus disse tudo. Eu não sei se é a área da saúde, mas o seu Filho amado Jesus disse tudo. Eu não sei se é uma libertação para um dos familiares, mas o seu Filho amado Jesus disse tudo. Eu não sei se é a área financeira, mas o seu Filho amado Jesus disse tudo. O que pedires ao meu Pai em oração, crendo em meu nome, recebereis. Vai de encontro ao que esta mulher pede agora, Deus amado. Vai de encontro ao que este homem pede a ti agora. Labacanda Ramandaia Candarábia, Rebiante que o Rabaia Candaraio, Edecalaia Candaramandaya Candarábia, Ramanto Rabaia Canto Rebiandaraia. Jesus disse tudo que pedires ao meu Pai em oração, crendo em meu nome, recebereis. Jesus disse tudo que pedires ao meu Pai em oração, crendo em meu nome, recebereis. Alabacanda Ramandaya Candarábia. Olha aí, Senhor, o que a Maria Solange pede agora. Alabacaia Candarábia. Olha o que a Maria Solange procura ser alcançada por ti na vida dela, Pai. Eu quero unir a minha fé com a fé da irmã Maria Solange e pedir o favor do Senhor. E quando eu indago-me a falar sobre o favor do Senhor, é porque eu aprendi que o significado da palavra bênção é favor imerecido, mas ainda que nós não merecemos, o favor do Senhor já alcançou vidas. Olha aí, Alabai Decaia Canda Ramandaia, Oriande Keia Candarábia, Ramando que Mandaia Candarábia. Olha o que a nossa irmã Joyce, Pai, veio buscar de ti, Deus da glória. Na vida, na história dela, vai alcançando a Joyce. Rebiai de Calabaia Candarábia. Eu quero unir a minha fé com a fé da irmã de Meire, Senhor da glória. Eu quero unir a minha fé com a fé da irmã de Meire, Senhor amado Oliveira. E venho pedir, Deus, olha aí, começa a contemplar a petição dela. Davi dizia, salmista Davi dizia, Senhor,
Senhor, tu me sonda, Senhor, tu me conhece, Senhor, tu sabes do meu sentar, o levantar. Muitas das vezes as palavras não chegam nem meus lábios, mas tu sabes o que eu mesmo receber do Senhor. Deus, eu quero unir a minha fé com a fé do nosso irmão Maxwell e pedir, Senhor da glória, vá de encontro ao milagre que o Maxwell precisa ser alcançado pelo Senhor na vida dele. Alabacando rebe andaraia, urabacandaraia candarábia. Deus, eu quero unir a minha fé com a fé do nosso irmão Gediel, Senhor da glória. Alabacanda ramandaia, vai de encontro ao Senhor amado. Alabandecaia candarábia, arábia, arábia, arábia.